Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o Jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Olá para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Acompanhe agora um resumo das principais notícias que aconteceram durante a nossa semana, que agitaram a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Previsão do tempo para sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Região Nordeste. Maceió tem previsão de céu nublado com chuva isolada na manhã desta sexta-feira. À tarde, o tempo abre. Temperatura varia entre 22 e 32 graus. A umidade do ar na capital de Alagoas oscila entre 100 e 40%. Capistrano, no Ceará, celebra aniversário com céu encoberto. A temperatura varia entre 21 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A partir de agora começa o seu jornal Águia Web com as principais notícias de Barras, do Brasil e do mundo. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Você pode estar nos acompanhando 24 horas do dia através do aplicativo, tá certo? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Vamos falar aqui sobre a respeito da saúde, né? As gestantes, elas poderão vacinar-se contra o vírus sincial respiratório, né? Que é um grande problema, principalmente entre as gestantes. Inclusive, nós temos até uma reportagem que a gente vai colocar aqui para você e na sequência nós estaremos aqui voltando, trazendo mais detalhes sobre esse vírus, né? Que agora as mulheres poderão se vacinar para se prevenir. Então, escute a reportagem. A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório deverá ter início na primeira semana de dezembro. É a expectativa do Ministério da Saúde, que começa a distribuir a estados e municípios o primeiro lote com 673 mil doses da vacina contra o vírus responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de 2 anos. O imunizante será aplicado a partir da 28ª semana de gestação, com foco na proteção dos bebês menores de 6 meses. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a meta é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. O que é importante a gestante vacinar? Porque esse é um tipo de vírus que a maior gravidade dele é exatamente para os bebês já no nascimento.
Então, por isso que a estratégia não é vacinar a criança, é vacinar a gestante. No total, o Ministério fechou a compra de 1.800.000 doses da vacina com a empresa farmacêutica Pfizer. Além das doses previstas para este ano, está prevista a compra de mais 4.200.000 doses até 2027. O investimento previsto é de R$1.170 bilhões. E um acordo firmado com o Instituto Butantan prevê transferência de tecnologia, garantindo produção nacional nos próximos anos, como explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nós vamos ter essa vacina totalmente nacionalizada pelo Sistema Único de Saúde, pelo Instituto Butantan, contrato já assinado, já publicado a partir de hoje. A recomendação é que todas as gestantes tomem uma dose da vacina contra o vírus sincicial respiratório a cada nova gravidez. O imunizante pode ser aplicado junto com a vacina da gripe e da Covid. Reportagem Caroline Blaut. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, esse vírus ele atinge não é somente os bebês, não, ele atinge pessoas de todas as idades, pessoas geralmente adultos. Geralmente esse vírus, quando ele atinge a pessoa, a impressão que dá é que a pessoa tem um resfriado comum, mas como são recém-nascidos, na maioria das vezes que sofrem, né, as consequências desse vírus, porque são recém-nascidos, ainda o sistema imunológico é bem novo ainda, não é tão forte, porque os principais sintomas é como se fosse gripe, mas é uma gripe severa, é coriza, tosse, espirro, né? Então por isso que é tão importante vacinar os adultos, porque um recém-nascido ele pega esse vírus dos adultos, muitas das vezes do pai, da mãe. Por isso que é importante vacinar gestantes, né, para prevenir a vida dos recém-nascidos, que eles que são os mais castigados com esse vírus, né? E é um vírus bastante severo que pode levar até a morte, entendeu? Então é importante, né, louvável essa iniciativa do governo federal para prevenir, né, com que essas crianças, esses recém-nascidos, eles venham contrair esse vírus, né? Mas enfim, pessoal, é uma iniciativa muito boa por parte do governo, tá certo? Mas vamos para mais uma notícia aqui do nosso estado do Piauí, notícia a respeito da economia, gente. Recentemente o governo do estado, né, deu algumas bolas fora aí. Mas vamos falar aqui sobre algo bom do governo, né, que é sobre economia. O governo divulga o calendário do IPVA, né, do próximo ano, de 2026, com descontos de até 15%, né? Então é muito bom, né? Porque no começo do ano, geralmente que a pessoa paga IPVA, IPTU, os tributos, os impostos, né? E a pessoa fazer o que? Tem que pagar. E quando vem com desconto, é melhor ainda, né? Eu acho que a gente tem uma reportagem aí. Tem, Marcos André? Ó, a gente vai colocar aqui todas as informações a respeito desse desconto, sobre essa notícia, né, que pode no final, ou melhor, no final não, no começo do ano, pode fazer toda a diferença no seu bolso. Então, escute aí a reportagem. O governo do Piauí publicou nesta segunda-feira, 24, no Diário Oficial do Estado, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, referente ao ano de 2026. O documento traz as datas de vencimento, as regras de parcelamento e os descontos oferecidos para contribuintes que optarem pela quitação antecipada. De acordo com a Unidade de Administração Tributária, UNATRI, os motoristas poderão pagar o imposto em cota única com desconto de 15% até 30 de janeiro de 2026. Já quem optar por quitar o tributo até 27 de fevereiro de 2026, terá direito à redução de 10% no valor total. O pagamento pode ser realizado nas redes bancárias credenciadas ou por meio dos canais digitais das instituições financeiras. Licenciamento anual. O governo também divulgou o prazo para pagamento da taxa de licenciamento anual dos veículos usados, que deverá ser quitada até 31 de março de 2026.
o licenciamento é obrigatório para a emissão do novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV, e para assegurar que o automóvel está regularizado para circular. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Economia no bolso do consumidor, do cidadão, melhor ainda que seja 15% de desconto, né? Melhor do que nada. Então, principalmente no começo do ano, geralmente o começo do ano é bem apertado. Fim de ano, dezembro, a pessoa ela gasta, né, aquela coisa com férias, com família, com viagens, e no início do ano geralmente a pessoa está zerada, sem falar que no mês de dezembro a pessoa recebe antes, né? Recebe logo ali no começo do mês, até ali o meio do mês tem gente que recebe seu salário. E é por isso que dá aquela impressão de que o mês de janeiro tem 60 dias, mas não é, porque você recebeu antes no mês de dezembro, né? E o cidadão pagar um desconto, né, com desconto IPVA de 15%, faz toda a diferença no bolso do cidadão, do consumidor, né? Então tá aí o governo do estado do Piauí fazendo essa iniciativa boa, né? Mais do que merecedora. Não vou dizer que é obrigatório, porque obrigatório é nós pagar o imposto. Mas tudo bem, pessoal. Mas vamos falar aqui de outra situação, gente, que tem gerado bastante crítica ao governo do estado, que é sobre o aumento do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria aqui dentro do nosso estado. Se você vê qualquer compra que você faz online, como a gente estava falando recentemente aqui sobre as compras online da Black Friday, né? Você pode ver lá, quando você vai pagar, no final você vai pagar o frete, e você também vai pagar o ICMS. E muitas das vezes é isso que faz toda a diferença na hora do preço final de qualquer produto que você compra. E às vezes é um valor exorbitante, né? Um valor exorbitante, bastante caro, que às vezes pesa no bolso do consumidor. E eu estou falando isso, mas isso não se trata apenas de compras online, não. É de tudo enquanto o que é produto, né? Tudo que é produto vai aumentar. Vamos resumir porque tudo, literalmente tudo que você vai comprar, ele vai aumentar. Porque o que é o ICMS? É o imposto sobre as operações relativas, né? Circulação de mercadoria e serviços, ou seja, qualquer mercadoria que você for comprar, qualquer serviço que você for querer contratar, vai aumentar o preço. Infelizmente, né? Agora o governador, infelizmente, né, tomou essa iniciativa e vai prejudicar aí a vida de milhões de piauienses, porque quer queira ou não, não existe aquela ideia, não, mas a gente vai aumentar o ICMS só para quem é empresário. Pessoal, empresário nenhum vai querer ficar com prejuízo. Claro que ele vai repassar no final do seu produto, do seu serviço, ele vai repassar o imposto que aumentou para ele vai repassar para aquele produto, para aquele serviço que ele vai prestar. Nós temos até aqui uma reportagem, eu vou ler aqui para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Tem um vídeo, né? Coloca o vídeo aí, na sequência a gente dá mais algumas informações a mais. Então, escute aí. O IBGE alarmante, o Piauí ocupa a 3ª posição no ranking nacional de insegurança alimentar. São mais de 1,4 milhão de piauienses passando necessidade, sem acesso regular à alimentação de qualidade. Enquanto isso, o governador Rafael Fonteles, do PT Piauí, decidiu aumentar o ICMS, prejudicando ainda mais quem precisa do básico para sobreviver. Está muito caro, né? Só com esse saláriozinho que a gente recebe, não dá para a gente sobreviver, né? As coisas estão muito caras. E é a pura verdade, né?
não tem talão de água para pagar, não tem talão de luz, e aí não sobra nada. Sua conta de energia aumentou? Ave Maria, caríssimo, e a água nem se conta. É notório que a nossa situação, tipo assim, fugiu do controle, né? Quem trabalha hoje ganha um salário mínimo, ele paga aluguel, paga água, paga luz, não sobra mais nada para o alimento. Então ele tem que fazer mágica, né? Você acredita que o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, poderia fazer algo para diminuir, né, esses preços, ajudar mais a população, já que ele aumentou o preço do ICMS, prejudicando mais ainda o bolso do trabalhador? Olha, na verdade, eu vejo assim politicamente que não depende só apenas do governador, é uma questão nacional, né? Tá vendo que estão sendo taxados, e nós, ou querendo ou não, temos que aceitar, não ser hipócrita, que nós estamos em crise econômica. Então a gente está nesse balanço, fazendo mágica para sobreviver cada dia, tá, governador? Assim como a gente também trabalha fazendo mágica, a gente deixa um apelo para o senhor também, que eu possa fazer essa mágica e ajudar também o povo piauiense. Então, tá tudo muito caro, com salário mínimo não dá para comprar nada mais. Tá escolhendo, tá procurando o dia de promoção, para ver se a gente se adequa para ver se o salário dá para a gente comprar o que a gente necessita. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então tá aí, pessoal, se o imposto, o ICMS, ele aumenta, com certeza a cesta básica ela vai ficar mais caro, o celular que você compra, a roupa, qualquer coisa. Afinal, o ICMS, se você for pesquisar na internet, significa imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ou seja, toda mercadoria, todo serviço prestado aqui dentro do Piauí tem uma taxa, entendeu? E quem presta esse serviço, quem vende essas mercadorias, não vai querer pegar o prejuízo, vai repassar. Se antes uma peça de roupa era R$80, com o aumento do ICMS, essa peça vai ficar um pouco mais cara, né? E a gente vive num estado onde, claro, todo estado tem algo bom e tem algo ruim. Nós estamos falando agora do ruim. Tem muitas iniciativas do governo estadual que são iniciativas boas, né? Com boas iniciativas, com até boas intenções, mas também tem essas aqui que são péssimas, porque pesa no bolso do comprador, do comerciante, do grande comerciante, do médio e do pequeno, e principalmente do cidadão, que é o consumidor final. Então, a gente vive num estado onde nós já fizemos vários empréstimos. Quando o governador entrou, fez vários empréstimos sobre empréstimo, e agora ontem o governador mandou um pedido de empréstimo à ALEP, né, que é a Assembleia Legislativa dos Deputados aqui do Piauí, mandou uma proposta de mais um empréstimo de 8 bilhões de reais. Então é muito empréstimo, e esse empréstimo é aquela coisa, a pessoa parcela, o governo parcela, e quando o governo não consegue pagar, ele parcela mais ainda com juros, ou seja, a gente já paga os juros do empréstimo, e quando o governo não consegue pagar, a gente vai parcelar uma dívida que vai se arrastar por 8, 10, 16 anos, e a gente paga mais juros do que até a própria dívida. Então é uma situação complicada, e há quem diga, não, mas se o governo está pegando, é porque o governo tem crédito. Não, nada a ver, isso aí é a história da carochinha. Porque quando o governo pega é porque ele quer cobrir, quer maquiar. Porque o governo, quando ele é saudável, ele não tem necessidade de pegar vários empréstimos. Claro, pegar um empréstimo, um ou outro, para fazer alguma coisa mais para tapar buraco de outros empréstimos, como está acontecendo aqui no Piauí. Isso não tem nada a ver, isso não é saudável. Qualquer pessoa comum, seja empresário, seja pessoa física, ela sabe que empréstimos
são ruins, porque não é nada saudável financeiramente. E a gente está nessa situação aí. E agora, com mais o aumento do ICMS, porque o governo vai ter que tirar de algum lugar para pagar esses empréstimos. Você acha que é de quem? É de nós. É por isso que está aí o ICMS subindo. Mas tudo bem, né? Mas vamos lá, vamos falar de notícia boa. Vamos falar aqui de saúde. Foi aprovada a vacina nacional contra a dengue. O governo anunciou a aprovação da primeira vacina brasileira contra a dengue. A medida deve ampliar a cobertura vacinal e fortalecer o combate aos casos, né, graves da doença. Porque hoje em dia, né, toda a vida, desde sempre, a dengue ela sempre foi um problema aqui, porque nós vivemos num país tropical. O clima ideal, né, para que o mosquito ele venha se alastrar, né, colocar os seus ovos ali e causar essa doença que já matou milhares de pessoas aqui no nosso país. Hoje, felizmente, a saúde, a tecnologia avançou bastante e hoje nós temos aí as campanhas de vacinação exatamente para coibir essa doença que já castigou bastante brasileiros, inclusive pessoas aqui de Barras. Inclusive eu já peguei dengue, eu acredito que você conheça alguém que já pegou dengue, você tem um familiar. Então a dengue, ainda assim, mesmo diante de todos os esforços da saúde, da tecnologia, do governo, infelizmente ela nunca foi erradicada, né? Mas pelo menos temos aí uma campanha de vacinação. Escute a reportagem da Rádio Brasil. Na sequência nós voltaremos aqui para você. Foi anunciada nesta quarta-feira a aprovação da primeira vacina nacional contra a dengue pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan é o único no mundo que funciona em dose única. 1 milhão de doses já estão prontas e a previsão é que outras 30 milhões de doses estejam disponíveis até o segundo semestre de 2026. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a partir do anúncio de hoje, começa a ser preparada a estratégia para incorporar a vacina no Programa Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde já prepara o contrato com o Instituto Butantan e termos já no começo do ano que vem essa vacina disponível para compor o nosso calendário vacinal do SUS. Uma grande vitória da ciência e da vacina, investimentos do governo federal, que investe no Instituto Butantan mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para aumentar a capacidade de produção, a planta industrial, investe com financiamento feito pelo BNDES, além das compras diretas que o Ministério da Saúde faz do Instituto Butantan. Foram mais de 20 anos de pesquisas para desenvolver a vacina contra a dengue. Nos últimos 5 anos, estavam sendo acompanhados 16 mil voluntários que receberam a vacina em 14 estados do país. Entre os resultados do estudo, o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, destacou que a vacina protegeu contra os 4 tipos de dengue com alta taxa de eficácia. Esses dados mostraram, portanto, que a vacina apresentou um desempenho de eficácia e segurança excepcionais para a gente empregar elas em saúde pública. A vacina protegeu contra todas as formas de hospitalização nesse estudo realizado com essa tamanha amostral. O imunizante é feito com vírus vivos enfraquecidos e deve atender, neste primeiro momento, pessoas que tenham entre 12 e 59 anos de idade. A liberação para crianças e idosos depende de novos estudos apresentados pelo fabricante. Até outubro deste ano, o Brasil registrou 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue, uma queda de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a redução, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar em todo o país. Reportagem, Daniel Melo. Vocês estão ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, uma ótima iniciativa do governo federal, né, para coibir esse problema, né, no que diz respeito à saúde pública, né. Então é super importante, tendo em vista que o nosso país já sofreu bastante, já foi bastante castigado aí
com relação à dengue, né? Principalmente aí nos anos de 2017, 18, 16, principalmente aqui na região Nordeste, entendeu? Mas tá aí, né? O governo federal fazendo a parte dele, né? Agora vamos falar de economia, pessoal. O governo, ele sanciona a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né? A nova lei, ela aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000, aliviando a carga tributária e atualizando a tabela após anos defasada, né? Mas nós temos até uma reportagem que vai detalhar para você, vai dar algumas informações técnicas, né? Para você entender melhor sobre essa nova atualização na tabela do imposto de renda, né? Bom que o cidadão, ele acaba respirando, em vez de pagar imposto, vai sobrar, né? Vai sobrar para aquelas contas do final do mês, para investir, né? Enfim, então, quando se fala em menos imposto, aí sim, eu gosto demais. Então, escute aí a reportagem. Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. O governo do Brasil acaba de sancionar a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e dá descontos para quem ganha até R$7.350. Mais de 15 milhões de brasileiros serão beneficiados pela proposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou a aprovação da lei e destacou o impacto da proposta sobre a desigualdade de renda. Enquanto as pessoas que estão sendo beneficiadas hoje aqui, não estão, muitas vezes, representadas nos gabinetes dos ministérios e dos parlamentares. É para eles que nós decidimos governar. É para eles que nós estamos aqui hoje. É para fazer um mínimo de justiça social. Às vezes, corriqueiramente, o que se vê no Brasil é a gente almejar ser um país desenvolvido. Queremos ser um país europeu, queremos ser os Estados Unidos, olhamos para a China. Só que é curioso notar que o Brasil tem uma desigualdade pior do que 47 países da África. Da África, dos 54 países, 47 tem uma distribuição de renda melhor do que o Brasil. Isso tem que acabar. Isso não pode continuar. É um dia importante, porque é o resgate da política com dignidade. A nova lei também vai aumentar a taxação de altas rendas, a partir de R$600.000 anuais, alcançando 140 mil brasileiros de alta renda, e será gradual com a alíquota máxima de até 10% sobre os rendimentos. Isso garante que nenhum serviço oferecido à população seja afetado. Vale citar que alguns tipos de rendimento não entram nessa conta, como ganhos de capital, heranças, doações, rendimentos recebidos acumuladamente, além de aplicações isentas, poupança, aposentadorias por moléstia grave e indenizações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a medida histórica, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, reforça o compromisso do governo com a redução das desigualdades. Combater a desigualdade é a gente fazer com que a gente readquira a capacidade de nos indignarmos. É nos indignarmos com as coisas que nós vemos e não concordamos. Que tipo de governante que eu sou? Que tipo de cuidador do Estado que eu sou, se eu não tiver a sensibilidade de perceber que aqueles que estão lá, sabe, na miséria, que são olhados como invisíveis, não são invisíveis porque eles querem. Eles são invisíveis porque a elite brasileira quis que eles fossem invisíveis ao longo de 520 anos. E estamos entregando hoje. Por isso, nós temos outras coisas para entregar. Temos outras coisas para entregar e nós vamos entregar, que é elevar esse país a um padrão de desenvolvimento médio. Esse país não pode continuar sendo desigual do jeito que é. Não pode, não precisa e não deve. Porque nós temos todas as condições de dar um salto de qualidade. Todas as condições. É só a gente querer. Eu quero. Tenho certeza que vocês querem. O que precisa é iniciativa. Você ouviu as principais notícias da Fazenda. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio. Você está ouvindo o Jornal Águia Web.
Só então tá aí, né? É muito importante a isenção do imposto de renda, né? A gente vê que o governo bate muito em justiça social, mas também muitas das vezes o governo deixa muito a desejar no que diz respeito a isso, porque a gente olha para os salários dos governadores, deputados, senadores, é algo exorbitante. Tem deputados aí, por exemplo, deputados estaduais, às vezes nem toca no salário que recebe, porque é tanta regalia, é plano de saúde, é alimentação, tem até terno, né? Tem até o terno. Imagina um federal, um auxílio gravata, é tanta coisa, até o carro. E se o deputado, seja federal, estadual, gastar alguma coisa do seu próprio dinheiro, ele ainda pode fazer, né, a solicitação de ressarcimento. Então hoje em dia, o governo se fala muito em justiça social, mas tem que acabar com essa injustiça também, porque tudo que o governo faz hoje em dia, quando eu falo governo, estou falando no geral, político, esquerda, direita, centro, todos eles vivem com salários exorbitantes e são salários que muitas das vezes nem tocam, só pelas regalias que o cargo oferece. Então está na hora de acabar com esses cargos. Isso também inclui os juízes estaduais da Suprema Corte, esses aí que são bem remunerados mesmo, né? Sem falar o próprio presidente, né? Tem um cartão lá, todo presidente, isso foi Bolsonaro, Dilma, Temer, todos eles têm um cartão que é o cartão presidencial, e é um cartão ilimitado, imagina só, você pode passar tudo naquele cartão, e no final das contas quem paga tudo isso, todas essas regalias, quem é o cidadão. A justiça social mesmo. Então está na hora, como esse governo, né, os outros pelo menos não falavam, mas como esse governo está batendo muito nessa tecla justiça social, está na hora de fazer justiça, principalmente nesse sentido, porque o brasileiro está cansado de sustentar deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidente, tudo e com regalias, né? Enquanto o cidadão muitas das vezes está aí se matando. E às vezes quando o governo aumenta um pouco, o salário mínimo é R$90. Ou seja, um governador, ou melhor, vamos botar no mais baixo. O deputado estadual geralmente ganha aí quase R$30 mil. Pelo menos era para ser, né? Mais de R$30 mil, 30, 32 por aí. E agora compara com o salário mínimo de um CLT, 1.518, dá até um desconto ainda. Tem justiça social mesmo? Mas enfim, pessoal, esse questionamento aí eu trago e deixo para você. Deixo para você pensar a respeito disso. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de justiça. O STF ele mantém a prisão do ex-presidente Bolsonaro e de mais 5 réus na trama golpista, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu manter as prisões do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos em uma suposta trama golpista. A corte considerou grave os indícios apresentados. Nós temos até uma reportagem da rádio que a gente vai colocar para você e na sequência nós iremos destrinchar esse assunto, comentar aqui para você, tá bom? Então, escute aí. O Supremo Tribunal Federal manteve nesta quarta-feira as prisões do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 5 condenados do Núcleo 1 da ação penal sobre tentativa de golpe de Estado após audiências de custódia. As audiências foram realizadas por videoconferência nos locais onde os réus cumprem pena, conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Esse é um procedimento padrão e obrigatório, com o objetivo de analisar a legalidade do cumprimento dos mandados de prisão. Nessa terça-feira foram presos o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e os generais Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional.
As penas, nesses casos, variam de 24 a 19 anos de prisão. Jair Bolsonaro já estava preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal desde o último sábado por violar a tornozeleira eletrônica e risco de fuga. O ex-presidente iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão no mesmo local também nesta terça-feira. Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, também estava preso preventivamente desde dezembro do ano passado, sob a acusação de obstruir a investigação. O general vai continuar na Vila Militar, no Rio de Janeiro, para o cumprimento de 26 anos de prisão. O único réu do núcleo crucial que ainda não foi preso é o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que fugiu para os Estados Unidos. Ramagem teve o nome inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Durante a investigação, o parlamentar estava proibido de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros. Após a descoberta da fuga, a Câmara informou que não foi comunicada sobre o afastamento do deputado do território nacional, nem autorizou missão oficial de Ramagem no exterior. Segundo a Câmara, o parlamentar apresentou atestados médicos que abrangem os períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e 13 de outubro a 12 de dezembro. Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, proibiu que parlamentares votem pelo sistema eletrônico da Casa se estiverem no exterior. A exceção será para deputados em missão oficial autorizada. O deputado federal que fugiu do país para escapar da prisão por participação na trama golpista tinha conseguido votar no projeto de lei antifacção enquanto estava no exterior pelo aplicativo Infoleg. A Câmara analisa se cancela ou não o voto do parlamentar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Gente, esse capítulo aí da história da política brasileira é um capítulo que está se prolongando e vai se prolongar por muito tempo, né? Porque para muitos, né, se trata de injustiça, né? Se trata de uma revanche do judiciário, revanche político. Para outros se trata de uma punição por algo que foi feito. Mas diante de tudo isso, gente, é muito contraditório algumas informações. A gente vê que o processo todo, esse processo aí não só ele, mas todos. A gente vê, no caso quando o Lula foi preso, o processo foi anulado por falhas no processo, né? Que era para ser julgado em um determinado local e foi julgado em outro, sabe? Tá na hora do judiciário corrigir esses problemas, porque agora esse processo do Bolsonaro todo mundo sabe, processo totalmente viciado. O do Lula também foi um processo também totalmente conduzido de forma errada, tanto que ele está solto, porque se fosse pela pena ele estaria preso até hoje. Do Bolsonaro também totalmente viciado. Daqui uns dias o Bolsonaro vai sair. Pessoal, o judiciário está derrapando muito. Tem condição, nós não podemos fechar os olhos para isso, entendeu? Porque o atual presidente, naquela época que ele foi preso, foi solto por conta de erros na condução do processo, que era para ser julgado em um determinado local e foi julgado em outro. Agora o do Bolsonaro, totalmente viciado esse processo inteiro. E daqui uns dias ele vai ser solto de novo. Então, será que quem está errado diante é os políticos ou é o próprio judiciário? Porque, pelo amor de Deus, a gente vive num país onde as pessoas, os políticos, né, eles são presos, mas não são presos. Às vezes é uma prisão domiciliar, às vezes é uma medida restritiva, né? É diferente da prisão de pobre. Pobre, quando é preso, ele desce para a Esperantina logo, fica lá junto com os outros. Já político não, fica separado, fica uma cela especial. Quando é preso, quando não é preso, fica em casa, né? Vai ficar preso, mas é em casa,
com comida, né? Todo tipo de comida, com empregado, empregada, né? Com internet, com tudo. Isso para mim não é prisão não. Mas enfim, pessoal, e falando nesse assunto, o STF, ele acabou liberando a primeira visita, né? Da Michelle Bolsonaro, né? E do seu filho Jair Renan, né? Que é o filho, acho que o mais novo, que é vereador do Rio de Janeiro, né? Tem até uma notícia aqui, que eu vou ler para você aqui. A notícia é do Cidade Verde, né? Bolsonaro recebe Jair Renan e Michelle em primeiras visitas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, recebeu na manhã desta quinta-feira o filho Jair Renan e a vereadora, que é vereador em Santa Catarina, e a sua esposa, né, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As visitas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entre as 9 até as 11 da manhã desta quinta-feira. As visitas não são simultâneas e cada visitante tem 30 minutos com Bolsonaro. Renan foi o primeiro a chegar para se encontrar com o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, às 9h15. Michelle está no local desde as 9h23. Inicialmente ficou dentro do carro. Ela entrou no prédio 20 minutos depois de ter chegado. Desde que foi preso no último sábado, Bolsonaro recebeu visitas de Michelle e dos filhos Flávio e Carlos, mas Jair Renan é o primeiro a encontrá-lo após Moraes determinar o trânsito em julgado da ação penal do golpe e o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses. Então tá aí, né, essas informações a respeito desse caso aí do ex-presidente Bolsonaro, né? Mas é muito questionável diante de tudo isso. Muitas das vezes o judiciário está derrapando e não é pouco não, é muito mesmo, né? Porque quando numa audiência o ministro fala que o ministro TSE, que é ele mesmo, fala que não aprovou, que não há recursos para caber outros recursos, né? No caso da prisão do Bolsonaro, então, ou seja, eu julgo e sou julgador. Confusão, né, nesse judiciário. Mas tudo bem, pessoal, vamos lá para frente. A gente espera que esse episódio venha a se resolver, que a justiça ela venha a ser feita. Se roubou, se realmente planejou o golpe, tem que ser responsabilizado, tem que ser punido, porque ninguém nem é a favor não. Se a pessoa errou, se a pessoa ela errou mesmo, planejou o golpe, se a pessoa foi corrupta, tem que pagar. A mesma coisa de qualquer outro presidente, deputado, foi pego na corrupção, não era nem para estar mais na política. Mas enfim, pessoal, vamos aqui para mais uma notícia estadual, falando em justiça, né? A polícia do Piauí, né, as forças policiais do Piauí, elas fizeram hoje, né, realizaram uma grande operação, né, que é a operação Need for Speed, né? Não sei se você lembra dos filmes daqueles de corrida, de racha. Então, hoje teve uma mega operação, né? Na qual prenderam carros, não é qualquer carro não, Ferrari, Lamborghini, carrões, e um grupo de pessoas, né, bem-sucedidas, estavam realizando rachas na Grande Teresina, colocando em risco a vida de muitas pessoas. E a Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, acabou, né, deflagrando essa operação, conduziu várias pessoas à delegacia, prendeu alguns, também teve mandatos de apreensão. E aí você vai acompanhar um vídeo bacana, inclusive eu gostei demais desse vídeo aí que a Secretaria de Segurança Pública fez, a edição tá top. Escute esse vídeo aí. Então tá aí, pessoal, foi uma operação, né, que a polícia
as forças policiais do estado acabou deflagrando, né? Tem até um texto, né, que uma nota, na verdade, que a assessoria da segurança pública do Piauí colocou. Eu vou ler aqui para você, né, sobre esta operação que foi considerada um sucesso. Mas o que tem agora de operação nesses últimos dias em Teresina não é brincadeira não. E diz assim: a Secretaria de Segurança Pública do Piauí realizou a operação de combate a rachas em vias públicas em Teresina e nas regiões metropolitanas. A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Polícia Civil Militar, deflagrou a operação na manhã desta quinta-feira, a Operação Need for Speed, voltada ao enfrentamento de disputas ilegais de velocidades, os rachas, né, direção perigosa e outras condutas ilícitas praticadas em vias públicas de Teresina e região. A ação, que integra as medidas do Pacto pela Ordem, reforça o compromisso do Estado com a preservação da segurança viária e da ordem pública. A operação teve como foco 26 alvos, previamente identificados a partir do levantamento realizado pelos órgãos de segurança, que reuniram elementos sobre a participação contínua de investigados em competições clandestinas, os famosos rachas, as exibições de manobras arriscadas e a condução de veículos de alto desempenho em áreas urbanas. Na região da Avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina, foi apontada como um dos principais pontos de ocorrência dessas irregularidades. Durante o cumprimento das ações, equipes executaram medidas cautelares e determinadas pelo Poder Judiciário, incluindo a suspensão de permissão para dirigir ou da CNH, com proibição de emissão por 6 meses e recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana, além da restrição de frequentar bares, casas noturnas e locais conhecidos pela realização de corridas ilegais. Então tá aí, esses cidadãos, né, com certeza são ricos. Nada quem é rico, nada contra, pelo contrário, era bom que todo mundo fosse rico, mas provavelmente são ricos, né, e delinquentes. Por quê? Porque fazem esse tipo de manobras, de atos ilícitos, porque isso é ilícito. Fazer racha em via pública, principalmente na Raul Lopes, que é bastante movimentado, colocando em risco a vida de muitas pessoas que transitam ali nas imediações dessa avenida, que é bastante movimentada em Teresina, né? E os carrões, muitos carrões super potentes, Ferrari, agora não vão poder sair à noite e nem frequentar lugares como bares, churrascaria no período da noite, né? Então tá aí, procuraram, encontraram, né? É aquela coisa, se você procura, você encontra, né? E ainda tem a CNH, 6 meses sem CNH, não pode pedir outra não, foi cancelada a atual e ainda vai passar 6 meses para solicitar uma outra, né? Mas se bem que CNH para eles, né, não é problema não. Manda até fazer se duvidar, né? Vamos finalizar aqui a operação coordenada pela Superintendência de Operações Integradas e a Polícia Civil também, a Polícia Militar e a PRF, a rodoviária, e o DOT, né, que é a Diretoria de Operações de Trânsito, e também teve a GOIC, né, que é a Gerência de Operações de Investigações Criminais, né. Essas forças policiais, elas acabaram integrando, né, fazendo essa operação em conjunto para coibir essa prática, né, que é uma prática criminosa. Teresina tem muitos acidentes em todo o estado. Em Teresina tem muitos, acredito, a quantidade de pessoas, né, pela densidade demográfica, né. Se pessoas andando normal já sofrem acidente, imagina pegando racho, como é que não é, né? Mas enfim, pessoal, vamos passar aqui para mais uma notícia
estadual, notícias aqui da nossa região. Aqui em José de Freitas, um rapaz, ele foi brutalmente assassinado a tiros, né? E um jovem de 17 anos, apenas 17 anos, foi morto no bairro Ipiranga. Um adolescente, né? Ele foi alvejado, né? Com vários tiros. A polícia esteve lá no local, no bairro Ipiranga, no caso, isolou a área, né? E a polícia civil começou a investigar, né? A autoria e também a motivação do crime. Infelizmente, mais um jovem, né? Perdendo a vida em decorrência a criminalidade. E José de Freitas está perigoso, hein? Toda a vida foi perigosa, né? Mas agora, esses últimos dias, está mais. Porque eu penso assim, eu acredito que seja por conta de ser próximo a Teresina. Muitas das vezes os elementos, né? Eles saem da capital e vão para cidades ali próximas, Altos, José de Freitas, Temerval Lobão, enfim, porque fica longe, né? Da capital, longe das forças policiais, que lá com certeza tem mais, e acaba se recorrendo ali, se refugiando nas cidades próximas, né? E por conta disso, José de Freitas, Altos, Temerval Lobão, tá uma zona, né? Todos os dias tem problema, né? É a Grande Teresina, né? Porque na verdade ali é como se fosse uma grande metrópole, né? Mas enfim, temos até uma reportagem aí de um policial, eu não sei se é o sargento, mas a gente vai colocar aqui, é o sargento da PM. Deixa eu ver se é isso. Escute aí. Boa noite, foi apurado que 3 elementos, né, chegaram na casa de um menor, convidaram ele para se dirigir até o local e tentaram contra a vida e efetuaram 2 disparos na nuca do mesmo, e ele veio aí a óbito. Aqui o local do homicídio, acho que fica entre o bairro Cidade Nova e Ipiranga. Suspeito? Os suspeitos são 3 elementos, né? E como é que estão as investigações já preliminares? A gente já tem 3 suspeitos, certo? As viaturas já estão em campo, né? Estão fazendo diligência para vir tentar aí capturar esses elementos e fazer com que eles paguem na forma da lei pelo esse assassinato. Boa noite, foi apurado que 3 elementos, né? Então tá aí, pessoal. Então tá aí, né? O sargento Quaresma, né? Dando as informações, já tem os suspeitos. E a Polícia Civil vai investigar, né? Mas infelizmente mais um jovem, um adolescente praticamente, 17 anos, acaba perdendo a vida. Outro dia, a gente até noticiou também aqui, outro adolescente de 17 anos acabou perdendo a vida, né? Depois a gente vai até saber mais sobre esse caso para ver se não tem algum tipo de ligação, né? Porque sabe, dá até medo, né? A quantidade de crimes que acontecem em José de Freitas, e são crimes geralmente envolvendo sempre menores, né? Chega a ser assustador, e a gente vai ver se tem algum tipo de ligação com esses últimos crimes que aconteceu, né? Então tá aí essas informações. Infelizmente mais um jovem perde a vida em decorrência da criminalidade, né? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, agora viralizou um vídeo, né? Uma tragédia, infelizmente, viralizou nas redes sociais nos últimos dias, que foi um piloto, né, de motocicleta, que ele morreu durante uma apresentação no parque do Beto Carreiro World, né? Infelizmente ele, né, durante uma manobra, né, um salto que ele deu, que era para cair em cima de uma rampa, ele acabou colidindo violentamente contra uma espécie de uma base, né, na qual ele iria cair sobre, né? Infelizmente ele acabou perdendo a vida em decorrência desse acidente gravíssimo, né? Inclusive nós temos até o vídeo aí, tá rolando, né? Então tá aí, a gente vê as imagens fortes, né? Infelizmente ele acabou perdendo a vida, né? De forma trágica, né? Inclusive o nome do piloto, né? Luric Ferrari bateu a cabeça durante uma manobra de moto no Hot Wheels
Epps Show, né? Felizmente acabou morrendo um piloto de moto que morreu após um acidente gravíssimo nesse domingo, ontem no caso, né? Louris, né, acabou perdendo a vida enquanto pilotava essa motocicleta, né, numa atração do Hot Wheels, quando ele bateu a cabeça em uma rampa durante uma apresentação acompanhada ao vivo por dezenas de pessoas. Infelizmente morreu ali diante de muitas pessoas. A gente até vê no vídeo que o animador do espetáculo, né, tentou acalmar, falou que tinha equipes de socorro lá exatamente para isso, para socorrer, mas infelizmente ele acabou perdendo, né, a vida. Escute o áudio do vídeo aí. Gente, um show totalmente ao vivo. A gente tem a nossa equipe de bombeiros aqui. A gente vai conferir com o nosso piloto, ver se está tudo certo. Então tá aí, pessoal, o áudio, né, o vídeo, muito forte as imagens. Infelizmente morreu muito cedo esse piloto, né, durante essa apresentação aí nesse parque que é tão conhecido aí no Brasil inteiro. Tem gente que viaja de regiões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, para assistir apresentações nesse show. Infelizmente esse piloto, né, muito jovem, né, acabou perdendo a vida aí diante de centenas de pessoas nessa apresentação, né? Então a gente dá essa notícia triste para você, né? Espera que não aconteça mais, né? A gente sabe que a profissão dos mesmos é uma profissão de risco, mas é uma fatalidade, infelizmente. Foi uma fatalidade. O mesmo tinha todo o preparo, estava ali com equipamentos também de proteção, mas infelizmente, como o próprio nome já fala, foi uma fatalidade, né? Mas enfim, pessoal, infelizmente, né? Pessoal, trabalho no Piauí. O Piauí ele registra um número muito grande. Cerca de 87% dos piauienses, eles trabalham em empregos informais, né? Os autônomos, os conhecidos autônomos. Autônomos não é desempregado. Tem muita gente que acha que autônomo é desempregado, mas na verdade autônomo é uma pessoa que trabalha por conta própria, né? Então o Piauí tem basicamente 87% da população que trabalha dessa forma, que trabalha ali na rua. Inclusive nós temos até aqui um vídeo depois que nós iremos colocar sobre os autônomos aqui de Barras reclamando da prefeitura de Barras, do setor de tributos, por conta desses espaços, né? Tem reportagem. Mas pessoal, para a gente não tomar muito tempo, escute a reportagem aí a respeito do trabalho e na sequência nós voltaremos aqui para você. O mercado de trabalho vem passando por transformações nos últimos anos. Em Teresina não é diferente. Muitas pessoas têm largado empregos formais para trabalhar por conta própria. Um risco que para muitos vale a pena correr. É o caso de Elisângela, que há 10 anos tem a mesma rotina. Ela mora no município de Amarante e 2 dias na semana vem à capital Teresina vender doces que ela mesma produz com a ajuda da mãe. Venho 2 vezes por semana. Eu venho na quarta-feira e venho no sábado. Aí eu venho de ônibus. E aí passa o dia oferecendo os doces? Isso. Aí vou procurando, né, os pontos mais conhecidos, né, daqui de Teresina. E aí eu vou vender minha mercadoria, né? Aí com o dinheiro eu consigo levar lá para minha cidade, consigo estar mobiliando devagarzinho no meu estúdio, comprando alguma coisa que precisa e assim dá certo. Mesmo as dificuldades mesmo da família, minha mãe criou sempre eu e as minhas 2 irmãs só, e aí devido à questão, né, da dificuldade, aí eu mesma falei para ela que eu ia trabalhar por conta própria. E aí dos 13 anos para cá, hoje tenho 29 anos, nunca parei.
O dinheiro ganho é investido no sonho do próprio negócio, um espaço de beleza. Aí com o dinheiro eu consigo levar lá para minha cidade, consigo estar mobiliando devagarzinho no meu estúdio, comprando alguma coisa que precisa e assim dá certo. Então o seu objetivo, o seu propósito em trabalhar vendendo doces é pensando no seu estúdio de beleza? Isso. No Piauí, cerca de 9 em cada 10 trabalhadores por conta própria ainda atuam na informalidade. Segundo dados mais atuais, isso representa aproximadamente 382 mil pessoas. Os resultados dessa pesquisa ela apontam que praticamente 87% das pessoas que trabalham por conta própria, fazendo serviços diversos, elas não têm nenhuma formalização junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, que é da Receita Federal. A sua formalização do CNPJ daria para eles algumas vantagens e direitos também, né? E, infelizmente, aqui no Piauí tem essa proporção, que inclusive é a 10ª maior proporção do Brasil. Inclusive superior à média do Brasil, que é de 74%. A maioria dos trabalhadores por conta própria atua na informalidade, seja por falta de oportunidades ou pela necessidade de garantir a renda do dia a dia. Enfrentam jornadas longas, sem salário fixo e sem direitos como férias, aposentadoria ou proteção social. Para muitos, é a única alternativa imediata de sustento. Para outros, uma escolha pela autonomia, mesmo com as incertezas. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal. Então tá aí, né, Conta pra nós aí nos comentários, você que está nos assistindo, inclusive queria agradecer a você pela audiência, por você que nos acompanha aqui nesse momento, aqui através do Facebook, da página do portal Barras em Foco e também através do aplicativo da Rádio Águia Web, né? Inclusive queria até pedir para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, é YouTube/Rádio Águia Web, ou você também pode estar acessando aí o Instagram da Rádio Águia Web, @Rádio Águia Web. Você vai encontrar todas as redes sociais da nossa Rádio Web. Tá bom, gente? Conta pra nós aí o que você prefere, trabalhar de forma formal ou informal, porque a gente vê que o piauiense ele está aderindo bastante ao informal, mesmo que não haja os direitos trabalhistas garantidos, né, que é o 13º, que é o FGTS, que é férias, né, mas também há aquele sonho que todo trabalhador quer, que é liberdade trabalhista, né, porque se a pessoa ela trabalha de forma informal, na maioria das vezes ela ganha mais do que um salário mínimo, né? Eu não sei, né? A gente não sabe dizer se esses dados é reflexo da falta de oportunidade aqui no Piauí ou se é o povo mesmo, né, que está aderindo a trabalhar de forma informal, porque muitas das vezes não tem que prestar satisfação ao patrão, porque muitas das vezes o patrão pega ali no pé, e tem gente que não gosta, né, e prefere trabalhar por conta própria exatamente para ter a liberdade financeira, econômica, trabalhista, né. Então, conta para nós aí nos comentários o que você acha. Então, a gente vê que o Piauí está avançando bastante no que diz respeito a esse sentido, a trabalhar de forma informal, aqui em Barras mesmo, infelizmente. Mas o pior trabalho informal, sabe qual que é? É aquele que a pessoa trabalha em loja, supermercado, que trabalha para o empresário, mas não com carteira assinada. Esse é o pior trabalho informal, porque ele é informal, mas também não é informal, porque a pessoa não trabalha para si, ela acaba trabalhando para os outros, só que muitas das vezes com salário reduzido, às vezes, principalmente aqui em Barras, infelizmente, me desculpe empresários, comerciantes, mas a gente sabe que uma boa parte aqui dos funcionários daqui de Barras, infelizmente, dividem um salário
para 2 funcionários, às vezes é R$600, R$700. É muito difícil você encontrar um estabelecimento que assina a carteira da pessoa e paga o que é de direito. A não ser essas grandes empresas, uma farmácia ou outra, mas infelizmente isso tem sido reflexo aqui de Barras, né? Mas a gente espera que o piauiense ele venha desenvolver bastante nesse sentido, porque se o piauiense ele começa a trabalhar para si, isso vai gerando empreendedorismo, e a gente sabe que hoje em dia o mundo gira em torno do empreendedorismo, né? Então empreenda, principalmente aqui em Barras, né? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá bom, gente? Agora vamos falar aqui da nossa cidade, né? Cidade de Barras. Pessoal, o número de acidentes que tem acontecido na cidade de Barras nos últimos meses é assustador, porque são vários acidentes, muitas das vezes dentro do perímetro urbano, né? E muitas das vezes nos leva a ter temor, porque nós estamos aqui no mês de novembro, já entrando para dezembro, e a gente sabe que infelizmente o número de acidentes cresce bastante no mês de dezembro e janeiro, que as festividades, né? E infelizmente isso tem causado bastante preocupação, e a gente, né, já cobrou também ao poder público, ao poder municipal, porque nós temos aí o pessoal que passou no concurso da Guarda Municipal, até agora ainda não foram chamados, né? Mas está perto, graças a Deus está perto. E ontem, né, uma mulher, ela acabou sofrendo um acidente aqui nas imediações ali da Cerâmica JA, na saída de Barras, né? Barras, entre Barras e Cabeceiras, né? Ela ficou gravemente ferida, né? Diante da situação. Tem até o vídeo aí, né, Marcos André? Então, pessoal, tá aí esse acidente. Essa mulher, uma mulher identificada como Maria Hilda Gomes da Silva, ela sofreu um acidente ontem, né? Ontem à noite, por volta das 18 até as 7 da noite, na PI 113, né? Que liga Barras a Cabeceiras. O fato ocorreu próximo à Cerâmica JA, né? Quando ela acabou perdendo o controle da motocicleta que ela conduzia, e teve vários ferimentos considerados graves. A vítima permaneceu à espera do SAMU, né? O GAV, que é o Grupo de Resgate Voluntário daqui de Barras, ele se deslocou para lá rapidamente, atenderam ela até a chegada do SAMU, né? O motorista, no caso, a ambulância, né, esteve lá no local, fizeram os procedimentos cabíveis, né? E acabaram encaminhando ela para o hospital daqui de Barras, né? Mais um acidente que acontece aqui na cidade de Barras, e é bastante preocupante, gente. Então a gente sempre pede também para vocês, pro pessoal, né, que anda aí de motocicleta, andem com cuidado, principalmente agora no final de ano, porque final de ano é bastante complicado, porque acontece vários acidentes. Muitos acidentes mesmo, e muitas das vezes é acidente causado pelo próprio ser humano, às vezes falta de atenção, às vezes anda embriagado. Então é uma série de fatores, mas nós não podemos culpar somente as estradas que são ruins. A gente sabe que tem estrada ruim aqui em Barras, mas tudo isso também é causado pela falta de atenção. Então é importante você andar direitinho. Como sempre os mais velhos diziam, ande por você e pelos que estão dirigindo, né? Porque se você andar só por você, você pode estar certo, mas nem todo mundo que está andando ali está certo. Então fique ligado, ande atento. Se for beber, não dirija, né? Isso aí todo mundo sabe, e evite, né? Para que você não venha causar transtornos para você mesmo e para sua família, e nem para as pessoas que também estão ali circulando nas PI, nas ruas, na cidade. Tá certo, gente? Pessoal, teve um caso ontem, falando em Cabeceiras, um caso bastante inusitado. Uma bomba
uma bomba caseira, né? Ela foi jogada dentro de uma sala de aula em uma escola aqui na zona rural de Cabeceiras, né? Uma falta de uma brincadeira mesmo sem graça, né? Uma brincadeira assustadora, né? Que diz assim, as informações é do Daniel do Grupo Coruja, que diz assim, uma noite que deveria ser comum acabou se transformando em momentos de pavor na localidade de São Bento, zona rural de Cabeceiras. Na noite desta terça-feira, um artefato explosivo de fabricação caseira foi lançado dentro da escola da comunidade, causando um estrondo que tomou conta do prédio e espalhou medo entre os estudantes e os servidores. Conforme os relatos enviados, né, ao Grupo Coruja, que é o grupo do Daniel, a bomba teria sido arremessada do local de fora, né, de fora para dentro da escola, exatamente enquanto os alunos participavam de uma atividade no local. O barulho foi repentino e obrigou a todos a deixarem o prédio às pressas. Apesar do susto e a gravidade da situação, não houve feridos. A polícia de Cabeceiras foi acionada imediatamente e compareceu ao local para coletar depoimentos e reunir informações que possam auxiliar na identificação dos responsáveis pelo ataque. Moradores da região demonstram preocupação e cobram reforço na segurança das escolas, principalmente da zona rural, onde a presença de patrulhamento é menos constante, né? Nós iremos estar acompanhando, né, esse caso e ver as atualizações. No depender do caso aqui, a gente vai trazer para vocês novas informações, se pegaram ou não esses cidadãos aí, tá bom, gente? Mas é isso, infelizmente essa brincadeira de mau gosto, porque para mim isso é uma brincadeira de muito mau gosto e pode ser até considerado crime, porque uma escola não é para ter esse tipo de comportamento, não. E o pior, foi alguém de fora da escola, né? Ninguém sabe se era aluno ou não, mas o artefato explosivo foi jogado de fora para dentro da sala de aula. Então é preciso respeitar a educação, é preciso respeitar os professores, os alunos, e que isso não se repita, né? Um caso desse realmente deve ser investigado para responsabilizar os culpados. Afinal, nós não podemos brincar com a educação, principalmente do pessoal da zona rural, né? O pessoal da zona rural, como diz aqui no texto, o patrulhamento é menor, né? A polícia nem sempre está ali na zona rural, né? Muitas das vezes só vai lá, só se desloca quando há algumas ocorrências, né? Mas que isso sirva de lição e a polícia esteja lá mais efetiva, né? Agora a gente fica até assim, porque também o patrulhamento já é pouco dentro da cidade, né? E muitas das vezes a polícia tem que se deslocar para a zona rural, mas é muito complicado diante de tudo isso, essa situação que envolve essa escola aí na zona rural de Cabeceiras. Tá bom, gente? O jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 8699-487-9879.
Rádio Águia Web, 24 horas com você.